Eu sou a Cris, simplesmente a Cris, conhecida como Cris Souza, mas eu sou a Cris, uma pessoa de um coração enorme, gigantesco, que gosta de pessoas, que gosta do ser humano, que gosta, ama abraçar, ama estar conectada com outro ser humano. E tudo isso porque é coração para coração. Eu sei porque eu sei qual é a importância de ser visto, de ser valorizado, de ser enxergado. Na verdade, eu acho que é isso, é de ser visto na sua essência. Muitas vezes eu precisei disso. E essa é a Cris, é aquela que está aqui de olhar, de carinho, de atenção, de amor. Então eu sou isso, eu sou a mãe da Raíssa, a mãe do Christian, a filha da Janete, do Vanderlei, a irmã, a amiga leal, fiel, sincera, aquela que cuida, aquela que se preocupa, aquela que ouve, aquela que entende e que também fala o que precisa ser dito na hora que precisa ser falado, aquela que não guarda, que não esconde, que não passa a mão na cabeça. Eu não sou de passar a mão na cabeça, mas eu também não sou aquela que simplesmente deixa acontecer. Eu não sou indiferente, eu sou ligada, conectada com as pessoas. Essa sou eu. Quando a gente fala de inteligência emocional, vem dois nomes na minha mente. O nome de duas pessoas que eu sou muito grata, que é a Thaís e Luiz Paulo Machado. Eu os conheci ainda na época da igreja. Então lá eles me conheceram uma pessoa que estava completamente disfuncional. Eu havia saído do meu segundo casamento, eu estava muito mal emocionalmente, mal financeiramente, e eu estava buscando ali estar perto de pessoas que não iriam me julgar, que não iriam me criticar. Eu estava precisando de amor, de carinho, de apoio. E eu fui buscar isso dentro da igreja. E foi lá o meu primeiro grande encontro comigo mesma, que foi quando eu conheci a Deus verdadeiramente, porque eu só conhecia a Deus de ouvir falar. Lá eu fui cuidada como um bebê que havia sido abandonado, negligenciado, era assim que eu me sentia na época. E aí eu conheci a Deus, Deus veio começar a cuidar de mim, me restaurar como filha. E depois disso, foi quando eu os conheci e eles falaram sobre inteligência emocional, eles falaram do método CIS e que eles estavam indo para Fortaleza. Na época, eu assistia em Fortaleza e em São Paulo. Eles me fizeram um convite e eu fui numa dessas levas com os amigos da gente da igreja. Lá eu fiz o método CIS, foi no Vila Galé e o método CIS tinha 315 pessoas, era a maior turma até então. Nessa época, o Paulo Vieira, ele, nos intervalos, tinham ilhas e ele vinha tomar café, lanchar, junto com a gente, ia conhecer, conversar. E naquele momento, na hora que eu vi o Paulo ali, naquele ambiente mais descontraído, mais social com a gente, eu olhei, eu cheguei até ele, eu pedi para ele parar e perguntei: Paulo, o que eu preciso fazer para fazer o que você faz? Ele olhou dentro dos meus olhos com aquele sorriso que só ele tem. Ele entrou dentro da minha alma e me diz: Cris, vem para dentro. Venha estar com a gente, vem conhecer que mundo é esse. Venha nos ajudar a impactar pessoas. Primeiro começando a cuidar de você. E foi ali que eu decidi que sim, que eu não pararia no método CIS, que eu faria todos os treinamentos, todos os cursos. Porque eu não queria apenas trabalhar com isso, eu queria viver aquilo, aquela realidade. E ali foi meu primeiro contato com o método CIS, com inteligência emocional, e eu digo, o primeiro contato comigo mesma, com quem eu realmente sou. E naquele momento, quando eu tomei essa decisão, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições de fazer, eu só sabia que eu queria um novo estilo de vida, eu queria uma realidade diferente, eu queria construir resultados diferentes. E na época existia, isso em 2012, na época existia um movimento chamado Colibri, que era um movimento de pirâmide. Mas foi exatamente graças a esse movimento que não foi para frente, mas graças a ele eu tive a condição de fazer os primeiros pagamentos e eu fui, porque eu decidi que eu queria. E aí eu fui para Fortaleza, fiz a formação em coaching. E depois que eu decidi, que eu comecei, o Colibri ele entrou em colapso, falência e ele não existe mais.
mas eu já tinha tomado a decisão e já sabia o que eu queria. E a partir dali eu me formei, e a partir dali eu comecei a fazer os atendimentos, comecei a cuidar de pessoas e eu vi qual é a importância de você cuidar e de ser cuidado ao mesmo tempo. Então tudo começou. Método CIS em Fortaleza e depois todos os treinamentos da Febracis. Foi aí que a inteligência emocional entrou. À medida que eu ia cuidando de mim, eu também ia cuidando das pessoas. Ali foi a grande virada na minha vida e na vida dos meus filhos também. Porque eu passei a entendê-los e ser mais assertiva, a cuidar deles como eles merecem ser cuidados. E eu não sabia, porque eu estava fazendo tudo errado. Então essa foi a grande virada na minha vida. É interessante falar sobre coaching individual, porque eu acreditava que felicidade, que aquela história que na época de adolescência, infância e adolescência, eu assistia nas novelas, nos filmes, eu achava que amor verdadeiro era uma utopia, que felicidade, abundância era utopia, que isso não era real, isso era coisa de filme. Quando eu comecei a entender de que existia uma metodologia, que existia um como, uma forma certa e garantida para que as pessoas vivessem isso, essa realidade, essa vida abundante, essa vida extraordinária, foi onde eu me apaixonei e falei assim, é isso que eu quero fazer. E eu comecei a fazer isso e comecei a cuidar de pessoas. Mas a grande virada na minha vida foi quando eu passei por um processo. Quando eu me permiti estar dentro desse processo que são encontros que acontecem semanalmente, uma vez por semana, aproximadamente 1h30 a no máximo 2 horas, com uma pessoa que tem essa metodologia, que tem uma visão diferenciada, que consegue enxergar não através apenas das respostas que eu dou, mas dentro, por trás das respostas, que consegue mapear a minha expressão, o tom da minha voz, a forma com que eu digo se eu estou bem, se eu não estou. Então, tudo isso é mapeado dentro de um curso, dentro do processo de coaching, dentro desses momentos de atendimento. E ali, quando isso é mapeado, é encontrado exatamente o ponto, onde está o gargalo, onde está aquele nó. E o coach faz isso com maestria. E a partir desse momento, é onde vem uma ferramenta que é aplicada em sessão. E nessa ferramenta aplicada em sessão é onde as coisas se destravam, onde aumenta a consciência ou traz a consciência. Porque muitas vezes as pessoas elas estão vivendo uma situação sem ter a consciência plena daquilo que está vivendo nem o porquê. Muitas vezes são reféns das emoções, são reféns de coisas que aconteceram no passado e estão repetindo, reproduzindo isso na própria vida, tendo resultados disfuncionais. E tudo isso é trabalhado dentro da sessão de coach, com essas ferramentas. Lá dentro, chaves viram, não só a consciência, mas um leque de possibilidades. É quando as pessoas elas vão olhar para o futuro e ver que sim, o futuro ele é uma construção do que eu vejo e de como eu estou agindo e reagindo hoje. Então o processo de coaching ajuda as pessoas a reorganizarem as 3 áreas, os 3 tempos fundamentais, que é passado, presente e futuro. Dentro de uma sessão de coaching, as pessoas conseguem pegar a sua história do seu passado e dar um novo significado. Não é ignorar o passado, não é colocar uma pedra em cima do passado, é entender, perceber e ressignificar. Perdoar se for o caso, mas principalmente buscar as pérolas de sabedoria. O que aquilo teve de valor que eu posso usá-lo como aprendizado para colocar no hoje? Aí eu transformo tudo aquilo do passado em conhecimento para fazer com que eu faça hoje as escolhas certas. As pessoas estão fazendo escolhas erradas exatamente porque ainda estão vinculadas a um passado muitas vezes machucado, de decepção, de traumas, de dores. E na hora que ela consegue fazer isso, ela consegue olhar para o futuro e olhar que esse futuro ele é promissor. Porque outro problema que as pessoas trazem para dentro de um processo de coaching é olhar para o futuro com ansiedade, que eu quero muito alcançar esse futuro, que ele é maravilhoso, mas existe um gap muito grande, existe um abismo
entre o estado atual e o estado desejado, entre a realidade e o futuro. Então, dentro do processo, a gente consegue mostrar que esse abismo, ele é apenas imaginado, ele é imaginário. Nós conseguimos sim construir uma ponte, construir algo seguro para fazer com que a pessoa saia do presente e vá para o futuro. E muitas vezes também mostrar para as pessoas que elas têm um medo de um futuro, porque elas não acreditam que são capazes, ou porque não acreditam que são merecedoras, ou porque ouviu tanta coisa ruim, falando de que vai dar errado, tanta fala, até mesmo de pessoas que a gente ama. E ela vem para dentro de um processo de coaching com tudo isso, com todas essas dores. Aqui nós reorganizamos passado para aprender e fechar as feridas. Presente para colocar todo esse conhecimento em prática de forma organizada, com um plano de ação, construindo uma trajetória segura e fazendo que a visão de futuro ela seja assim promissora. Então, quando a gente junta todos esses três, as pessoas passam a ter mais firmeza, mais segurança para dar esses passos. Quanto vale isso? Eu tenho construído isso muito dentro do processo de coaching, com todos os meus coaches, com todas as minhas coaches. E tem sido fantástico ver os olhos brilhando e as pessoas falando assim, caraca, Cris, agora eu acredito que eu posso. Agora a minha vida muda. E a gente vê realmente essa mudança acontecendo ao longo do processo. Por quê? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. E essa resposta ela vai ser fundamental. Porque tem que ter um motivo, tem que ter um propósito, tem que ter afinidade, tem que ter confiança. Um processo de coaching só acontece com quem eu confio. Eu não vou abrir a minha vida para quem eu não confio, para quem eu não conheço. Eu não vou abrir a minha vida para uma pessoa que não tenha experiência de vida daquilo que eu vivi. Então, quando as pessoas olham para mim, a primeira coisa que elas fazem é saber quem eu sou. Quem eu sou, o que eu vivi, qual que é a minha história, o que eu passei, o que eu superei. E a minha vida é um livro aberto. Todas as pessoas, seja no Instagram, seja no YouTube, seja dentro dos treinamentos, palestras, participações, as pessoas têm possibilidade, têm oportunidade de me conhecer e verificar se existe essa confiança, essa afinidade. Eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou uma mulher que teve várias situações. Hoje eu consigo falar com outras mulheres e eu consigo sentir a dor delas. E isso não é algo aprendido em livros. Não. Eu fui esposa. Eu sei qual é a dor de uma mulher dentro de um casamento que é disfuncional. Talvez um casamento abusivo. Talvez até mesmo por falta de conhecimento de si mesmo, um casamento permissivo. Então eu consigo entender, eu sei o que é as pessoas acordarem de manhã cedo e não ter um motivo, não ter um propósito, não ter uma felicidade. Existir um vazio, um sorriso que é um sorriso apenas externo e por dentro tá um buraco. Eu sei o que é isso. Eu vivi. Eu sei o que é ter os filhos sendo criados, educados por outras pessoas, porque eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Eu sei a dor do olhar dos filhos. Eu sei a consequência disso ao longo da vida, tanto de nós, adultos, pais, mães, quanto de crianças, quanto de adolescentes. Meus filhos hoje já são adultos. E hoje eu consegui uma afinidade, eu consegui uma conexão com os meus filhos tão forte, que hoje nós conversamos e eles me dizem aonde eu errei como mãe, aonde eu acertei, como eles vivenciaram tudo isso. Então tudo isso são histórias, são bagagens de vida, são experiências. E hoje eu tenho esses resultados, como mãe, como profissional, como na área financeira. Conexão com Deus, eu sei o valor que tem isso. Eu sei o valor que tem de cuidar da minha saúde. Então é um bloco geral de resultados, mas principalmente de afinidade. Por que fazer o processo de coaching comigo? Essa resposta só você tem. Depois que você me conhecer, depois que você me ouvir, se pergunte, se questione.
Eu confiei, eu senti paz no meu coração, eu senti vontade de passar mais tempo. Se as suas respostas forem sim, eu vou estar aqui te esperando, te aguardando, para que a gente possa fazer uma jornada linda, juntos ou juntas, para a gente construir uma vida extraordinária e abundante. Porque assim como aconteceu na minha vida e está acontecendo, também vai acontecer na sua vida. Eu te aguardo para a gente poder construir uma história de amor, paz, abundância, prosperidade e resultados.